Olá, eu sou o Thales. Esse é o primeiro episódio da quinta temporada de Demon Slayer. Ele começa com alguns exterminadores do Esquadrão de Caçadores de Demônios observando uma gigantesca mansão que aparentemente está sendo usada de quartel-general por alguns demônios. Aparentemente uma pessoa de um vilarejo ali próxima foi levada lá pra dentro por eles e por causa disso os caçadores estão ali. Rapidamente eles veem um demônio chegando com uma mulher amarrada em suas costas. Os caçadores terão que fazer alguma coisa e invadem o local. Eles rapidamente são cercados por diversos demônios. Dois deles estão assustados e são visivelmente muito fracos, porém, outros dois são extremamente poderosos e eliminam esses demônios sem dificuldades. Acontece que esses dois caçadores são pilares, o nível mais alto de força que um caçador de demônios pode alcançar. Eles continuam eliminando esses demônios como se não fossem nada. E aquele com a mulher nas costas aproveita para correr, pois ele não quer enfrentar dois pilares. Eles têm que segui-lo para poder tentar salvar aquela mulher, mas do lado de fora tem muitos demônios. Um deles vai ficar para trás para tomar conta deles, enquanto o outro tenta salvar a mulher. Rapidamente ele se aproxima e manda os demônios se renderem, mas eles não vão parar de atacar. O jovem tem que eliminar diversos ao mesmo tempo, e aquele que está com a mulher a arremessa para fora do castelo, mas ela é salva pelo outro caçador. O demônio então tenta fugir e os dois vão atrás dele, e parece que caíram dentro de uma gigantesca fortaleza que muda de forma. O demônio ali é inalcançável e antes de poderem atacá-lo, os dois pilares foram teleportados para fora dali e não entenderam que lugar era aquele. Logo vemos uma outra caçadora chamada Kanao chegando até a sede do esquadrão. Ela fica sabendo rapidamente que a Nezuko, a irmã do Tanjiro, que é uma demônio, agora pode andar sob a luz do sol e com certeza Kibutsuji Muzan irá tentar enviar seus demônios para sequestrá-la. Uma das pilares diz para ela que irá acontecer uma reunião com todos os pilares e ela vai deixar a Kanao tomando conta da Nezuko. Tanjiro ainda está se recuperando do último embate contra as luas superiores, a classe dos demônios mais poderosos do Muzan. Logo vemos a reunião dos pilares. Amane Ubuyashiki aparece para começar essa reunião. Ela representará o Kagaya Ubuyashiki. Ele é o líder da família que está por trás do esquadrão de caçadores de demônios. Como sua saúde piorou, ele não pode participar dessa reunião. Amane já começa dizendo que recentemente um demônio conseguiu conquistar a luz do sol. Esse é um feito inédito e com certeza Muzan irá mandar seus demônios atrás dela de qualquer maneira. Ele também quer conquistar a luz do sol e uma gigantesca guerra se aproxima. Acontece que durante a última luta contra as luas superiores, Amane ficou sabendo que alguns caçadores liberaram uma certa marca em seus corpos e ela quer saber quais foram as condições necessárias para fazer essas marcas aparecerem. A jovem então conta que muitos anos atrás, os espadachins que levaram Muzan a estar à beira da derrota foram conhecidos como os espadachins da primeira respiração. Eles disseram que cada um deles passou a carregar marcas similares às de demônios. Durante o passar dos anos, o conhecimento a respeito dessas marcas foi perdido e tudo que eles sabem é que quando algum dos caçadores manifesta essa marca, os outros a seu redor começam a manifestá-la também. E só sabem disso pois foi registrado no diário de um dos espadachins da primeira respiração. A primeira pessoa dessa geração atual a manifestar essa marca nem ao menos era um pilar, foi o próprio Tanjiro. Infelizmente ele é incapaz de descrever exatamente como a marca dele apareceu. Por isso Amane quer saber desses dois pilares como as marcas deles apareceram. A primeira pilar, Kanroji, não consegue descrever muito bem. Ela explicou tipo o próprio Tanjiro com palavras que não fazem sentido. Por causa disso, o pilar Tokito teve que dizer exatamente como aconteceu. Ele deixa claro duas características imprescindíveis. Antes de sua marca aparecer, primeiro, ele sentiu que seu coração bateu a mais de 200 batimentos por minuto. E depois, enquanto utilizava sua respiração, a temperatura de seu corpo superou os 39 graus. Nesse momento, a marca apareceu. Nessas condições, ele não deveria nem ao menos conseguir se mover, mas mesmo assim conseguiu lutar e terminar a batalha contra uma das luas superiores. Agora que sabem os detalhes, Amane diz para os outros pilares que o objetivo principal deles deve ser encontrar um jeito de manifestar essas marcas em todos. Entretanto, antes que eles comecem o treinamento, Amane os avisa de uma certa coisa. Aqueles que já despertaram a marca já não tem mais o que fazer, porém, os outros que despertarem, vai acontecer uma certa coisa que ela não diz nesse episódio. Assim que a reunião com a Amane terminou, os pilares queriam conversar para ver o que eles fariam a partir de agora, mas Tomioka se levantou para ir embora
embora dizendo que essa conversa não tem nada a ver com ele. Mesmo assim, alguns querem fazê-lo ficar, e o pilar Himejima tem que intervir. Ele interrompe a todos, dizendo que tem uma proposta. Depois disso, vemos que o Zenitsu finalmente voltou até o quartel-general depois de mais uma missão. Ele ficou em choque ao ver que a Nezuko agora está andando sob a luz do sol e, além disso, consegue falar, dando as boas-vindas para ele. O jovem começa a dizer que os dois irão se casar. Ele está muito feliz, até que ela o chama de Inosuke e ele fica todo irritado. Ela fez isso pois o próprio Inosuke passou o maior tempão a treinando para falar seu nome. Depois disso, vemos que Tanjiro recebeu sua nova espada. Ela tem uma lâmina ainda mais escura do que a anterior e também possui o símbolo destruir. Tal coisa é uma honra muito grande, pois apenas os pilares têm isso escrito em suas lâminas. Abruptamente, o próprio Inosuke entra no quarto atravessando a janela. Ele veio avisar ao Tanjiro que o treinamento de fortalecimento irá começar e os pilares irão treinar a todos. Acontece que foi isso que eles decidiram depois de se reunirem. Cada um deles dará um treinamento específico para os membros do esquadrão de exterminadores, começando daqui a 3 dias. Como não sabem quando Muzan irá fazer seu ataque, eles precisam se preparar de todas as formas possíveis. Para prevenir essa emergência da guerra contra o Muzan, o Himejima deu essa sugestão para o treinamento dos pilares, e todos concordaram. Além dos pilares ativos passarem seus conhecimentos para os outros exterminadores, eles também vão pedir ajuda dos pilares aposentados. Entretanto, o pilar Tomioka não participou da reunião e eles não sabem o que ele pretende fazer. Zenitsu também foi conversar com o Tanjiro, dizendo que eles terão que treinar com os pilares, e ele está extremamente irritado, pois não queria todo esse trabalho duro. Tanjiro, entretanto, diz que essa é uma oportunidade impressionante, pois treinar com pessoas com habilidades superiores às suas sempre faz você se tornar mais forte. Só que suas palavras irritam mais ainda o Zenitsu, que não quer trabalhar de jeito nenhum. Antes dele ir embora, entretanto, Tanjiro o agradeceu, dizendo que durante sua última batalha contra os Luas superiores, ele já não conseguia mais usar as pernas, e só pôde derrotar o último demônio, pois utilizou a respiração que o Zenitsu ensinou para ele. Ou seja, às vezes, amizade e conexões podem salvar sua vida. Vemos que Zenitsu ficou muito feliz com as palavras do Tanjiro. Depois disso, vemos que o treinamento já começou. Um pilar aposentado está dando para diversos exterminadores um tipo de treino que irá melhorar suas capacidades cardiovasculares. Eles têm que correr para melhorar seu condicionamento físico e precisam fingir que estão sendo perseguidos por um demônio, ou seja, a vida deles depende disso. Mas todos estão completamente cansados. O pilar aposentado diz que se eles já estão cansados agora, não conseguirão aguentar os treinamentos dos outros pilares, que serão ainda piores. Enquanto ele treinava esses exterminadores, 3 jovens se esforçavam muito para fazer o almoço de todos. Só que depois que elas terminaram, os jovens estavam tão cansados que nem ao menos conseguiam comer. O pilar então explica que depois do treinamento de condicionamento físico dele, os exterminadores irão passar pelo treinamento de movimento rápido do Tokito, depois vai ser o treinamento de flexibilidade da Kanroji, logo em seguida o Iguro vai melhorar a habilidade deles com a espada, e depois dele o treinamento do Shinazugawa vai ser sobre golpes infinitos. Pelo nome parece que esse treinamento não vai terminar nunca. Por último, o pilar Himejima vai dar o treinamento de amplificação muscular. Esse treinamento é para fazer os exterminadores se tornarem sobre-humanos. Logo em seguida vemos algumas partes desses treinamentos. Os exterminadores com certeza vão sofrer muito. A dificuldade é gigantesca, afinal, o nível deles não se compara ao nível dos pilares. Mas pelo bem de todo o esquadrão, eles precisam se esforçar o máximo possível. Mais tarde vemos que Tanjiro recebeu um recado diretamente do líder do esquadrão e descobriu através desse recado que o Tomioka não está participando do treinamento dos pilares. Vemos então que o líder, o Sr. Kagaya, está muito agradecido por tudo que todos estão fazendo. Outra hora, em uma cidade, vemos a casa onde se esconde e trabalha a senhorita Tamayo. Ela fica em choque pois foi encontrada por um dos corvos do Kagaya. Ela, entretanto, foi muito difícil de ser encontrada e no tempo que levou para fazer isso, Kagaya Ubuyashiki parou de se mover. O corvo diz que só conseguiu encontrar esse lugar graças a conexões humanas. Ele conseguiu identificar o antigo dono dessa casa que ela comprou. E não apenas isso, ele ficou de olho no Yushiro durante o dia todo. O corvo então diz que não tem a menor intenção de fazer o mal para a senhorita Tamayo e gostaria de poder ganhar sua confiança da mesma forma que o Tanjiro conseguiu. O corvo
Corvo então conta o que veio fazer ali. Acontece que lá no esquadrão de exterminadores existe uma jovem que entende muito de fisiologia demoníaca e farmacêutica. O esquadrão gostaria que a senhorita Tamayo investigasse ao lado dela as mudanças na Nezuko. Eles querem muito a colaboração dela para derrotar Muzan Kibutsuji, e para isso ela terá que ir até a mansão Ubuyashiki. Ela mal pode acreditar que um demônio como ela está sendo convidado para o quartel-general do esquadrão de exterminadores. E o episódio acaba. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo!